Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Leremos a partir do versículo 1 ao versículo de número 11. Enquanto o irmão encontra o texto, eu quero mencionar a minha gratidão a Deus que nos concede a oportunidade de, reunidos aqui, prestarmos um culto de louvor e adoração a Ele e sentirmos a Sua presença. E também agradecer ao nosso pastor Elias, por tão honrosa oportunidade concedida para nós, para fazermos menção da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando e conservando em saúde, graça e virtude em seu ministério. Os irmãos encontraram? Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lançando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Quero falar aos irmãos esta noite sobre chamados a mudar. Chamados a mudar. As mudanças, elas fazem parte da vida e são extremamente essenciais. Há um autor desconhecido que é, inclusive, ao se referir de mudanças dentro de uma perspectiva cristã, ele diz que ser cristão não é moda, é mudança de vida. E essas mudanças fazem parte do paradigma da vida cristã. E há outro autor desconhecido que menciona que se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. E apesar do nosso Deus nunca mudar, como vemos em Malaquias 3, 6, a parte A, porque o Senhor não muda, Ele é um Deus que proporciona em nós mudanças e para nós coisas novas. Ele proporciona em nós mudanças e para nós coisas novas. E Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então as mudanças fazem parte deste processo da vida cristã. E ao analisarmos os versículos que antecedem o capítulo 5 de Lucas, vamos ver que este não era o primeiro contato que Pedro tinha com Jesus. Aliás, Jesus havia operado um milagre em Lucas 4, versículos 38 e 39, a alguém muito próximo dele. Jesus cura a sua sogra, mas isso não foi suficiente para fazer Pedro mudar. Isso não foi o suficiente para transformar a vida de Pedro. Até porque o milagre por si só, ou a bênção por si só, a qual muitos buscam, não transforma ou não é suficiente para transformar o caráter de ninguém. Aliás, eu já vi por diversas vezes pessoas se utilizarem das bênçãos que vieram buscar como instrumentos para se afastarem do Deus que as entregou. Porque milagre não muda caráter. Milagre não necessariamente transforma a vida de alguém de dentro para fora. E é exatamente o que acontece a Pedro, que após testemunhar a cura da sua sogra, volta para o mar para pescar normalmente e seguir com a sua vida. Até que no capítulo 5, Jesus marca um encontro com ele. Não só com ele, mas com outros 3 discípulos. E através desse encontro, Cristo os chama a mudar. Cristo os chama a uma transformação. Cristo os convoca à mudança. E Jesus os chama a mudar. Cristo os chama a mudar primeiro, dando lugar a Ele. Se nós formos voltar os nossos olhos para os versículos 2 e 3, nós veremos que, ao ser apertado pela multidão, Jesus solicita a Pedro o seu barco para que ele pudesse do barco discursar a multidão que o aperta. Pedro podia ter mandado Jesus tranquilamente sair do seu barco, mas ao invés disso ele dá lugar para Jesus sentar e ensinar à vontade. E se nós queremos mudança em nossa vida, nós precisamos, tal como Pedro, dar total liberdade para Jesus trabalhar em nós como Ele bem entender. A propriedade era de Pedro, o barco pertencia a ele, mas ao ouvir o pedido de Jesus, Pedro cedeu. Porque não há quem seja transformado se não antes dar total e plena liberdade para Jesus trabalhar. E é por isso que nós precisamos orar a Deus, para que, como o martelo esmiuça a penha, a sua palavra quebrante os nossos corações, quebre as barreiras da nossa alma, estilhasse as defesas que se opõem à vontade de Cristo em nós, porque o grande problema de muitos nesse cenário da vida cristã é que nós venhamos à frente, levantamos a mão, confessamos Jesus, declaramos pertencer a Ele, mas não damos liberdade para Ele agir como Ele quiser, e aí nós ficamos dando palpite a Ele como Ele deve fazer, como Ele deve realizar, ou entregamos parcialmente a nossa vida a Ele. Aqui o Senhor pode fazer, mas aqui eu não tenho muita segurança para entregar para o Senhor transformar. Eu entrego ao Senhor a minha vida sentimental, mas nas minhas finanças, esse negócio de ser fiel em oferta, ser fiel em dízimo, não é para mim, não. Eu até entrego a minha finança e deixo o Senhor prosperar minha vida, mas mexer na minha vida sentimental, mexer com quem eu me relaciono, com quem é meu amigo,
amigo, ou deixa de ser meu amigo. Isso eu não deixo o Senhor mexer, mas nós, se queremos ser transformados, nós não podemos ficar dando palpite na obra que Deus está fazendo em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 9, versículo 20 a 21, vai dizer: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Isaías, sendo boca de Deus, em Isaías 45, verso 9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que ele dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? Quem somos nós para nos opormos à obra que Deus está fazendo? Se renda, se prostre, se dobre a Deus, que tem poder para transformar a vida do homem. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Dê espaço para Jesus entrar em ação. Pare de contender com o Senhor. Pare de lutar com a vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar. Dê lugar a Ele. É o que Deus fala a Jeremias, quando em Jeremias 18, versos de número 3 a 6, ele desce para contemplar a obra que o oleiro está fazendo sobre as rodas, e o vaso se estraga na mão do oleiro. Só que do mesmo barro, ele torna a fazer, como bem lhe pareceu. E aí Deus pergunta a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O barro não quebra pela ineficiência do oleiro, mas pela baixa qualidade do material. Mas apesar do material ser de baixa qualidade, na olaria de Deus nada é descartável. E ainda que a pressão do processo quebre o material, não por inaptidão do oleiro, mas pela má qualidade da matéria-prima, Deus não descartará o vaso que Ele está fazendo. Então deixa Deus te trabalhar em você. Se renda ao Senhor. Peça esta noite ainda que Ele quebre as resistências da sua alma, porque Ele está nos chamando a mudar, dando lugar a Ele. Mas em segundo lugar, Jesus os chama a mudar, confiando em sua palavra. Dos versículos 5 a 7 vemos este processo. Jesus chama, convida Pedro a retornar para o cenário do seu fracasso. Pedro havia trabalhado a noite toda, não havia pescado nada. Jesus, e esse é o cenário, chega à orla da praia e Pedro, seus companheiros estão lavando as redes para voltar para casa e descansar depois de uma noite infrutífera de trabalho. Estão cansados, estão desgastados. Jesus chega, está ensinando a multidão o aperta, cerca-o. Jesus pede o barco emprestado a Pedro. Jesus continua pregando. É um longo período, porque Jesus pregava muito, não só em profundidade das suas palavras, como também em extensão de tempo. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está falando, e como se já não bastasse todo este cenário, depois dessa frustração de não ter apanhado nada, depois de Jesus pregar o seu sermão, que pode ter sido extenso ou não, Jesus, e olhe pela ótica de Pedro, Jesus, o carpinteiro, quer ensinar Pedro, o pescador, a pescar.
porque Jesus se volta para Pedro depois de pregar, e ao olhar para ele diz: volta para o mar alto e lança as redes. E Pedro sabia pescar naquela região, ele sabia que o melhor horário para pescar era durante a noite, e o melhor lugar era nas águas rasas, mas Jesus quer que ele vá pescar de dia e em águas profundas. Jesus, o carpinteiro, são os olhos de Pedro, quer ensinar Pedro a pescar. O Pedro que sabe que o melhor horário é à noite, o melhor lugar é nas águas rasas, a pescar de dia em águas profundas. Pedro poderia negar, Pedro poderia dizer: Jesus, o Senhor entende de madeira, o Senhor entende de mesas, o Senhor entende de cadeiras, de pesca, quem entende sou eu. Mas para seguir a voz de Cristo, nós devemos abrir mão daquilo que nós achamos ser certo, daquilo que nós achamos ser o melhor, daquilo que nós acreditamos ser o caminho mais viável, a opção mais correta, ou aquilo que nós pensamos ser a melhor forma de fazer, de cumprir e de realizar, para viver aquilo que Cristo determinou como sendo certo, como aquilo que Cristo determinou sendo o melhor caminho, como aquilo que Cristo determinou ser a melhor forma de fazer, porque no Evangelho não tem espaço para eu acho, o Evangelho não tem espaço para eu penso, o Evangelho não tem espaço para a minha opinião. Aliás, de Gênesis a Apocalipse não tem um versículo em que esteja escrito a minha opinião, então só há espaço para o estar escrito. E Pedro olha para Jesus e diz: eu trabalhei a noite inteira, eu usei os conhecimentos que eu tinha, eu fiz o que estava nas minhas mãos fazer, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Agora, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. A versão Almeida Corrigida Fiel traduz a expressão de Pedro como: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A tradução Almeida Revista e Atualizada diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes. A tradução que eu li, que é Almeida Revista e Corrigida, que é a que tradicionalmente usamos, nem diz sob, nem diz sobre, ele diz que porque tu mandas, eu lançarei as redes. A palavra aqui, essa expressão manda, sobre, é a palavra grega epi, e traduzida literalmente seria sobre, ou em cima de. E os irmãos sabem a diferença das expressões. Sobre está em cima, sob é estar debaixo. E aí é o detalhe, porque não importa qual seja a tradução, nenhuma das duas expressões tira o poder da palavra de Deus, seja sob ou seja sobre, porque se nós fizermos sobre a palavra de Deus, ela é a nossa base, ela é a nossa estrutura, ela é o nosso alicerce, ela é o nosso chão, ela é onde pisamos com segurança para avançar na caminhada com Cristo. Mas se nós fizermos sob, debaixo da palavra, ela é o nosso escudo, a proteção, a defesa, a guarda, aquilo que nos protege e nos livra da cilada do mal. Faça sob ou sobre a palavra de Deus, se cerque dela e você terá bom êxito naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Se cerque da palavra de Deus completamente, e essa palavra te fará crescer, e essa palavra te fará chegar a lugares que você nunca sonhou, que você nunca imaginou um dia poder pisar, porque a palavra de Jesus aqui está convidando Pedro para um nível a mais em sua vida, porque até então Pedro pescava à noite em águas rasas, Pedro trabalhava e estava acostumado com isso.
no escuro e sem profundidade, mas Jesus estava convidando ele a trabalhar de dia em águas profundas. Jesus estava convidando Pedro para a luz e para a profundidade. Talvez até aqui você tenha feito do seu jeito, ao seu modo, à sua maneira, na escuridão e na superficialidade, mas Jesus nos chama através da sua palavra para a luz e para a profundidade, para a luz e para a profundidade. Eu sei que pode parecer um contrassenso, porque quanto mais profundo, mais escuro, quanto mais raso, mais claro, mas em Jesus a luz na profundidade, em Jesus a luz na profundidade. Ele está nos convidando a mudar, nos chamando a mudar. Ele está o chamando a mudar em terceiro lugar. Primeiro, dando lugar a Jesus. Segundo, confiando em sua palavra. Terceiro, ele está nos chamando a mudar, nos arrependendo ou se arrependendo de nossos pecados. Jesus manda, Pedro o obedece. A pesca atinge bom êxito, de maneira tal que os barcos quase vão a pique. E ao se deparar com este cenário milagroso, que se manifesta diante dos seus olhos, Pedro, ele percebe então a autoridade e o poder de quem estava diante dele. Ele entende que Jesus não é qualquer pessoa. Ele entende a diferença gigantesca que existe de pureza e santidade na pessoa de Jesus. Ele entende a diferença gigantesca de pureza e santidade que há em Jesus comparado a ele. E o resultado é que Pedro se curva, que Pedro se arrepende. E aliás, ele reconhece que era um pecador e estava diante de alguém santo e puro. Inclusive, ele diz, são as palavras dele: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro olha para o cenário. Pedro analisa a situação. A conclusão racional de ação imediata que ele encontra é prostrar-se. A expressão prostrar-se, usada no versículo 8, é a palavra grega prospipto, que significa cair perante, prostrar-se diante, em reverência ou súplica aos pés de alguém. Quando o texto diz no versículo 8 que ele se prostrou, a palavra aqui é mais do que se ajoelhar. Pedro, ele coloca a sua cara no chão. Pedro coloca o seu rosto na terra, em reverência a quem ele reconhece que está diante dele. E com o rosto na terra, diante dos pés de Jesus, ele diz: ausenta-te de mim. A palavra ausenta-te aqui, a palavra grega é exerkomai. E a palavra exerkomai significa abandonar. Pedro, essa é a mente de Pedro. Pedro está olhando, é um milagre extraordinário. Jesus é santo, Jesus é puro, eu sou pecador. Aí ele com o rosto na terra, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é santo e
impuro, e eu sou tão pecador que a única opção agora é o Senhor me abandonar. Eu não sou digno, então me abandona. Eu não sou merecedor, então me deixa para trás. Eu sou cheio de falhas, de erros, de desaprumos. Eu sou cheio de dúvidas, de temores, de incertezas. Eu sou cheio, Senhor, de medos e receios, então me abandona, me deixa, porque eu não sou digno de estar diante de ti. Mas o que Pedro ainda não sabia, e é o que Mateus vai escrever em Mateus 9, vai registrar em Mateus 9, 12 e 13, são as palavras de Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Faça uma lista, eu te desafio. Volte para casa essa noite e pegue uma folha de caderno, pegue uma caneta para você não ter chance de apagar. E enumere os seus defeitos, enumere as suas incapacidades, enumere, e você perceberá o quão indigno você é. Como Pedro percebeu o quão indigno ele era. Mas o que Pedro não percebeu é que era pelo mesmo motivo que ele estava pedindo para Jesus o abandonar, que Pedro carecia da presença de Jesus. É por esse mesmo motivo que você diz que Jesus deve lhe deixar para trás, que você precisa desesperadamente da presença dele. Pedro está dizendo: me abandona, Senhor, me abandona, porque eu sou pecador. E eu imagino, e aqui é uma licença para imaginar, é uma licença para imaginar, não é uma exegese, não é uma interpretação, não, é uma licença para imaginar o olhar de misericórdia e compaixão de Jesus, ao ver um Pedro desesperado dizendo: me abandona porque eu sou indigno, e Jesus sabendo: é por esse motivo que você precisa da minha presença. Você está dizendo que por esse motivo de ser pecador eu devo te abandonar. Eu te digo que é por esse motivo que você precisa desesperadamente de mim. Meu Deus, quantas vezes você olhou para a vida cristã e se achou incapaz? Quantas vezes você olhou para o ministério e a chamada que Deus te entregou e você disse que não daria conta? Eu não vim trazer nenhuma novidade para você. Realmente você é incapaz, e eu também. Realmente nós não damos conta de cumprir isso, não. Mas o olhar de misericórdia dele nos alcança, e é exatamente na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós. É por essa incapacidade que eu lhe digo: corra essa noite para os braços de Jesus. Não importa as suas crises, não importa as suas dúvidas, não importa os seus temores, não importa o quanto você tenha pensado em desistir, em parar por esses dias. É por esse motivo que desesperadamente você precisa correr para Jesus, porque você não percebe o quanto esses medos o desonram, o quanto essas dúvidas o desonram. Porque olhe para os personagens da Bíblia Sagrada, olhe para os patriarcas, olhe para os homens da fé, veja como Deus supriu em glória as suas necessidades, veja como Deus cuidou de cada um deles. Que dúvida é essa que é plantada ao nosso coração a ponto de acharmos que o nosso Deus é inconstante, a ponto de crermos que o Deus que operou entre os heróis da fé do Antigo e do Novo Testamento desapareceu nos nossos dias? Corra para Ele essa noite! E ao correr para Ele, se arrependa. E a palavra arrependimento usada por Mateus é a palavra grega metanoia,
que para além de uma mudança de mente, é uma correção de rota, é uma correção de direção, é um processo de transformação, de corrigir desvios do caráter e do coração. Jesus está convidando. Você quer que eu te abandone, mas eu não te abandono. A minha proposta é diferente. Você me apresentou a proposta, e a proposta é que eu te abandone. A minha contraproposta é que você se arrependa. E se você se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, ouvirei do céu: perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Quarto lugar, Jesus os está chamando a mudar, sendo um canal de bênção na vida dos outros. Jesus os chama a mudar, primeiro, dando lugar a Ele; segundo, confiando em Sua palavra; e terceiro lugar, se arrependendo de seus pecados. Quarto lugar, Ele os chama a mudar, sendo canal de bênção na vida dos outros. O versículo 10 registra isso. Após chamar Pedro para esse nível acima, se assim nós podemos dizer, não sei se é a melhor expressão, mas é a que eu anotei. E agora Pedro pescando em águas profundas. Agora Cristo vai chamar Pedro e seus companheiros para o nível máximo da vida cristã, para o patamar mais elevado da vida cristã. E não é ser apóstolo, não é ser patriarca, não é ser semi-arcanjo ou semi-querubim, porque há quem procure essas coisas. Mas o nível máximo da vida cristã é servir. Jesus, inclusive, diz, Mateus 23:11, o maior entre vós deverá ser servo. E Jesus deu exemplo disso. Se nós olharmos para Marcos capítulo 10, versículo 45, as palavras do próprio Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está nos convidando ao serviço. Jesus está nos convidando a ser bênção na vida de alguém, seguindo o seu exemplo. Jesus diz em João 12:26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Ele está dizendo, quem me serve, me segue. E para onde Jesus está indo? Jesus está indo servir. E onde eu estou, o meu servo também está. E onde Jesus estava? Servindo. Paulo, escrevendo sobre isso aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nos diz que ele, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. Jesus era servo, Jesus serviu, Jesus se colocou nessa condição para nos dar o exemplo, para que assim nós pudéssemos servir. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nós precisamos ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos, das pessoas que nos rodeiam. Mas sabe qual é o problema? Eu acho que é o cerne, a questão que mais dificulta alguns serem canais
de bênção na vida dos demais é que nós concentramos a atividade do ministério cristão ao púlpito. Nós concentramos a atividade do ministério cristão às 2 horas de culto, quando na verdade não. Na verdade o que nós precisamos é deslocar as nossas habilidades em favor do reino. Não é difícil ser canal de bênção na vida de alguém. Difícil é fazer o que eu não sei. Difícil é fazer o que eu não consigo. Difícil é fazer o que eu não posso. Agora faz o seguinte: quer ser canal de bênção? Desloca as suas habilidades em favor do reino de Deus. Jesus não pediu muita coisa a Pedro. O que você sabe fazer, Pedro? Eu sei pescar. Então tá aí. Você até agora pescava peixe. Daqui em diante você será pescador de homens. Cristo está nos chamando a deslocar essas habilidades em favor do reino. O que, pelo amor de Deus, nós sabemos fazer? Não é possível que nós não possamos contribuir em nada. O que nós sabemos fazer? Desloque isso em favor do reino de Deus. Você é professor, seja agente do reino de Deus na escola onde você trabalha. Você é diretor, então seja agente de Deus no colégio, na faculdade, na escola, no cursinho. Você é pedreiro, você é advogado, você é contador, você é confeiteiro. Seja lá qual seja a sua profissão, desloca ela em favor do reino e produz para o reino de Deus. A vida cristã não tem fim em nós mesmos. Nós não fomos chamados para nós. Porque nós não fomos chamados para reter. Nem sequer nós somos cheios do Espírito de Deus para nós. Nós não somos batizados no Espírito Santo para nós. Porque a finalidade última da vida cristã é servir e sermos canal de bênção na vida das pessoas. E é para isso que nós devemos nos gastar e nos deixar consumir. Você sabe o que faz de melhor. Você sabe aonde estão as suas habilidades. E aí que entra o 5º e último ponto. Jesus nos chama a mudar, decidindo servi-lo sem reservas. E essa é a parte do texto que mais me chama a atenção. Porque Pedro, André, Tiago e João fazem como Eliseu. Jesus os chama: venham servir. Só que alguns atendem a proposta com um plano B na gaveta. Alguns atendem a proposta com uma reserva escondida no arquivo. Só que como resultado final dessa mudança, eles se entregam completamente a Jesus, sem reservas. O versículo 11 diz que eles deixaram os barcos. E a palavra deixar aqui é um termo grego que significa abandonar. Abandone os planos B. Abandone os planos reserva. Se Cristo lhe chamou, se Cristo lhe convocou, se Cristo lhe comissionou, abandone as reservas. E eles abandonam tudo. Eles abandonam por inteiro. Eles abandonam por completo. E Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser
E essa proposta é interessante porque ninguém é obrigado. Mas se quiser, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que é difícil não planejar uma reserva. Eu sei que é difícil por vezes ser levado ao seu limite e pensar o que você poderia ter feito, porque isso passa pela nossa mente de vez em quando. Às vezes com uma frequência maior do que eu gostaria. Mas abandone as reservas, porque o Deus que lhe chamou suprirá as suas necessidades. Ele tem um plano na sua vida e Ele te chama a mudar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e reflita aqui em que ponto você precisa atender esse chamado. E na medida em que você reflete, ore a Deus e peça que Ele te ajude a atender essa chamada. Porque Deus nos chama a mudar esta noite, dando lugar a Ele, confiando em Sua palavra. Deus nos chama a mudar esta noite, nos arrependendo de nossos pecados. Deus nos chama esta noite para nós decidirmos ser bênção na vida dos outros. E Ele nos chama para sermos, e aliás para servirmos a Ele sem reserva. Senhor Jesus, aqui está reunida, Senhor, a sua igreja. Senhor, e nós clamamos ao Teu nome, porque o Senhor tem um plano em nós e através de nós. E para nós, por vezes, está além da nossa capacidade de cumprir. Mas o Senhor tem um plano e o melhor caminho é o Teu. Por isso, nos ajuda a atender o Teu chamado esta noite. Nos ajuda, Senhor, a como Pedro, nos lançarmos em terra diante dos Seus pés. Mas não para pedir que o Senhor nos abandone, mas para pedir que o Senhor nos consuma por completo em Seu propósito. Senhor, quebra as resistências da nossa alma aqui essa noite. Estilhaça, Senhor, com as oposições que existem dentro de nós mesmos para a chamada que o Senhor concedeu a nós. E nos ajuda, Senhor, a mudar, dando lugar ao Senhor. Dando lugar, Senhor, para que o Senhor trabalhe sem reservas em nossa vida, confiando em Sua palavra, nos arrependendo de nossos pecados. No nome do Senhor Jesus nós oramos. No nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Amém. Eis-me aqui, estou disponível